A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 2 Reis, capítulo 20. O título do capítulo é Ezequias adoece e a visita dos embaixadores do rei da Babilônia. Vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus. Aguarde seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, servido de te lembrar de que andei diante de ti, em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então aqui tem muita lição importante para nós já nesses primeiros versos, né? Primeiro, todo mundo alguma vez na sua vida recebe uma notícia ruim, né? Aqui o rei Ezequias ele recebeu a notícia péssima, que ele estava enfermo e que a doença dele não tinha cura, era para a morte, que era para colocar a casa dele em ordem e se preparar para morrer, né? E o rei Ezequias, ouvindo essa notícia, se entristeceu muito, mas lembrou de recorrer àquele que tem poder para resolver qualquer problema, né? O nosso Deus, né? Então ele foi, colocou sua cabeça na parede e orou ao Senhor, né? E ele fez uma oração de justificação. Vamos ver a oração dele de novo? Ah, Senhor, se é servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e cheirou Ezequias muitíssimo. Então essa oração aqui do verso 3 é uma oração de justificação. É quando você apresenta diante do Senhor as tuas obras que você fez, né? Como que você está a sua relação com Deus? Você está em obediência? Você tem trabalhado na obra de Deus? O que você tem feito pelo Senhor, né? Você tem ensinado a palavra de Deus para os seus filhos, né? Você tem ido à igreja frequentemente? Tem ajudado o teu próximo? Tem perdoado? Como que está a sua vida espiritual? Se a tua vida espiritual, você está dormindo com a consciência tranquila, que você está se esforçando ao máximo, se dedicando de todo o seu coração para fazer o bem, quando chegar na hora da dificuldade, na hora da necessidade, você pode fazer uma oração de justificação diante do teu Deus e apresentar tudo o que você tem feito diante de Deus e falar: Senhor, tudo isso eu tenho feito diante de ti porque eu te amo, porque o Senhor me ensinou que isso é o correto e eu creio, eu concordo com o Senhor e eu me esforço para trabalhar no teu reino, Santo Deus. Eu aceitei o teu Filho amado, meu Senhor Jesus Cristo, como Salvador da minha alma. E eu faço de tudo para ajudar meu próximo. Ensino minha família a servir a Deus. E apresenta tudo isso diante de Deus. Você está se justificando diante de Deus para tocar no íntimo do Altíssimo. Você está se quebrantando em oração, em sentimento e declarando o seu amor a Deus e tudo que você fez para com teu Deus, né? Da mesma forma, um filho, quando ele quer ganhar algo do seu pai, ele vai chegar para o seu pai e vai falar assim: olha, pai, eu fiz minhas tarefas de casa, tirei nota boa, né? Ajudei a limpar a casa. Aí eu posso passear, você compra aquele presente para mim. E o pai vai ficar feliz com tudo aquilo que o seu filho fez, né? Que ele está sendo obediente a tudo aquilo que ele ensinou e está ajudando em casa. É óbvio que ele vai dar uma recompensa para um filho desse, né? Então é muito bom você, quando está na necessidade, você ter bons frutos para poder justificar diante do teu Deus. Isso vai ajudar a você receber a bênção, o milagre. Aqui no caso vai ser a cura, né? Mas pode ser em qualquer área da sua vida, tá bom? Então procure ter uma vida de santidade, de obediência ao teu Deus, para você conseguir usar essa oração de justificação, né? Tem vários tipos de oração. Tem oração de quebrantamento, de arrependimento, né? Então aqui é oração de justificação. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: olha só como foi poderosa essa oração. Antes mesmo do Isaías se afastar muito, Deus já respondeu: Isaías, volta lá, porque ele tocou no meu sentimento aqui e eu vou curar ele. Verso 5. Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus do teu povo. Assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Olha só que é o terceiro dia, né? Apontando para Cristo mais uma vez, né? Aqui o rei Ezequias foi um bom rei. Ele era justo, né? E aqui ele estava com uma ferida de morte. E ao terceiro dia ele será curado, né? Apontando para Jesus Cristo, que é o Santo de Deus, que também sofreu ferida de morte na cruz, e ao terceiro dia
ressuscitou, né? Santo Deus. Então, isso aqui aponta para Cristo também, esse verso, né? Mas a gente vê aqui que o que chamou, que convenceu mais o Senhor foram as lágrimas, né? Não foi nem tanto as suas obras, mas as suas lágrimas sinceras, né? Diante do Pai. Então, é muito bom a gente ter essa oração de quebrantamento, de você se derramar suas lágrimas, seu sentimento diante do Senhor. Né? E está escrito na palavra que o Senhor não aguenta um coração quebrantado. Né? O coração do Senhor é muito grande, é muito misericordioso. Toda vez que os seus filhos choram com lágrimas sinceras de arrependimento, e no caso dele aqui de justificação, nosso Pai ouve e atende os seus filhos. Amém? E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Então aqui ele deixa bem claro que a gente vai entender o porquê que ele está falando aqui, que ele está fazendo isso por amor do próprio Deus, por amor de mim, né? Deus está falando aqui, que para honrar a palavra dele, para honrar ele, né? Para não deixar o líder de Israel perecer, sendo que ele foi um bom líder, né? Então, se ele foi um bom líder, se ele fez toda aquela reforma religiosa, destruindo todos os altos, Deus tem que honrar esse homem, né? Então, imagina se Deus não honrasse o rei Ezequias, ia dar margem para as pessoas falarem mal de Deus. Falar, olha só, é assim que ele recompensa as pessoas que trabalham para ele, né? Então, por isso que ele está falando assim, por amor de mim. Porque para justificar a ação dele de ajudar o rei Ezequias, para que o nome de Deus seja glorificado através desse milagre. Amém? Outra coisa é por amor de Davi. Né? Então, por mais que o rei Ezequias foi um grande rei, né, fez toda aquela reforma religiosa lá em Judá, Deus sempre fala do Davi. Né? Davi mexeu muito no sentimento do Senhor. Né? Então, o rei Davi, nós temos que estudar muito a história do rei Davi, ler muitos os salmos, para a gente entender como é que funciona essa relação, essa intimidade que o Davi tinha com Deus. Porque até aqui, Deus está honrando o Davi para fazer esse milagre. Olha Ezequiel, estou fazendo esse milagre aqui por amor da minha palavra, para o meu nome ser glorificado através de ti, e também por amor ao meu servo Davi, porque ele fez muitas promessas a Davi, né? Então aqui ele está cumprindo, que ele a casa da tribo de Judá, ele ia manter, né? Então aqui Deus está cumprindo a sua palavra, por amor dele e por amor do que ele prometeu a Davi. Verso 7. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Olha só que mistério, né? A gente sabe que os figos ele não tem esse poder curativo assim, né? É mais uma chaga mortal, né? Que ele estava aqui. Não fala qual era o nome da doença, mas era uma doença de morte. Então provavelmente poderia ser um câncer, né? Uma chaga maligna ali que abriu ali, né? Então o que aconteceu aqui? Esse figo ele era milagroso? Ele tinha algum poder? Não, ele foi curado pela fé. Que Deus falou para ele que ele ia viver, né? Então, quando a gente acredita na palavra, essa palavra tem poder, né? Sempre quando Jesus curava alguém, ele falava: a sua fé te salvou, a sua fé te curou, né? Na medicina existe um termo que chama placebo, né? A pessoa dá um remédio, que aquele remédio não tem propriedade nenhuma para curar a pessoa, mas ele dá o remédio para aquela pessoa e fala que aquilo vai curar ele. Ele toma aquilo acreditando que vai ficar bom e fica. Esse é o poder da fé. Só que a ciência chama de placebo, né? Mas é fé. A pessoa ficou curada pela fé. Então a fé é um poder muito grande, né? Por isso que muitas igrejas evangélicas usam, infelizmente elas usam isso visando dinheiro, né? Elas falam: o lencinho ungido, olha, compra aqui esse óleo aqui milagroso e tal. Eu sou contra essas coisas serem vendidas, amém? Mas esses atos de colocar um objeto para aumentar a fé da pessoa é válido, porque a pessoa vai receber o milagre. Todos aqueles testemunhos que a gente vê na televisão das pessoas que receberam o milagre, eu creio que na maioria delas é verdade, tá bom? Porque elas atingiram um nível de fé, acreditando que comprando aquele lenço, que se ungindo com aquele óleo, ou bebendo daquela água, que foi orado sobre aquele lá, a fé deles, ao usar desses objetos, né? Eles alcançam o milagre, tá bom? Da mesma forma que tem pessoas que alcançam o milagre ouvindo um louvor, atingem um nível de fé, é curado. Tem pessoas que são curadas pela palavra que Deus, o pregador, usa para falar: olha, em 3 dias você está curado. Em 3 dias aquela pessoa fica curada porque ela acreditou naquela palavra. Então o poder da fé é esse, né? Então Deus é todo poderoso. Ele tem poder para curar qualquer pessoa, mas é necessário que haja fé, essa comunhão. Quando você se liga essa comunhão com o poder de Deus, com o Espírito Santo, um milagre acontece, amém? E aqui foi usado os figos para poder trazer essa cura, para que o rei, além da palavra que ele recebeu de Isaías, também acreditasse que aquele figo
e era uma coisa especial, sendo que não era. Foi a fé dele na palavra de Deus e naquele tratamento que ele foi curado. Verso 8. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Então aqui, ó, o verso 7 falou que ele sarou, né? Mas aqui no verso 8, tipo, voltou um pouquinho, né? Quando passou a pasta de figo assim, acho que não curou na hora. Então ele pediu um sinal para Deus. Então ele perguntou para Isaías: Que sinal que eu vou sarar e em 3 dias eu vou estar curado, né? Vamos ver o que o Isaías vai falar. E disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra de que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Olha só, a fé que o Isaías também tem, né? Então o Ezequias ele teve fé para receber a palavra. E o Isaías, eles têm a certeza absoluta que foi Deus que falou com ele. Então ele falou: pode escolher o sinal que você quer. E olha só o sinal que ele propôs. O relógio de sol, né, o relógio solar, dependendo da posição que o sol estava, ele colocava a sombra num número e marcava a hora, né? Então ele estava pedindo se o rei Ezequias queria que adiantasse o relógio em 10 graus ou se voltasse em 10 graus. Olha só a fé, o tamanho da confiança que o Isaías tinha em Deus, né? Porque ele sabia que Deus era capaz até de controlar o sol, né? Então olha que coisa linda. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então Ezequias, para complicar aqui a vida de Isaías, ele falou assim: o relógio de para frente é normal, né? Eu quero ver voltar 10 graus. Então o Isaías vai apresentar isso diante de Deus e vamos ver o milagre acontecer aqui, né? Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. E naquele tempo enviou Berodade Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvia que Ezequias tinha estado doente. Olha só, parece uma coisa boa, né? O rei da Babilônia ouviu que o rei de Israel estava doente e enviou mensageiros com cartas e um presente para o rei Ezequias, né? Toma cuidado com intenções que parecem boas, com presentes, com cartas que você recebe, com elogios, pessoas que vêm trazendo agrados para você. Tome cuidado, você não sabe a intenção dessa pessoa. Às vezes ela traz isso daí para você abrir o seu coração para ela. E quando você dá as informações que estão no seu coração para ela, aí vem a traição, aí vem o golpe, aí quantos idosos abrem seus corações para as ligações que recebem de casas que emprestam dinheiro e depois cobram juros terríveis desses idosos e tanto golpe que essas pessoas recebem por abrirem seus corações a estranhos, né? Então vamos tomar muito cuidado com isso, tá certo? Parece uma coisa boa, parece que vai ser um crédito fácil, parece que vai ser um empréstimo bom, parece que vai ser muitas coisas interessantes eles apresentam para vocês, mas é tudo golpe. Eles só querem tirar proveito de você. O único que não quer tirar proveito de você é Jesus Cristo e as pessoas com quem você convive todos os dias da sua família, amém? E os amigos de confiança. É óbvio que você tem aqueles amigos que você já está mais que testado, sempre que você precisou estavam lá. Essas pessoas você pode abrir seu coração, tá bom? Mas principalmente para o Deus vivo. E Ezequias lhe deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias. Ele disse: Que disseram aqueles homens, de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De um país muito remoto, vieram da Babilônia. E disse ele: Que viram em tua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Olha só que coisa terrível, né? O Ezequias, muito inocente, recebeu a visita dos mensageiros, dos embaixadores lá de Babilônia e ficou contente com o presente que recebeu, com a carta, com a preocupação do rei com a sua doença. E foi mostrando tudo, o palácio, os tesouros, todas as suas riquezas e conquistas para pessoas que ele acabaram de conhecer, né?
E o Isaías foi mandado por Deus lá para Deus mandar a profecia, porque Deus sabia a intenção daqueles homens, né? Então Deus já foi lá falar para Ezequias: olha, Ezequias, você não devia ter feito isso, porque esses homens vão voltar lá para o rei dele, vão dar todo o relatório, todas as riquezas que você mostrou para eles, eles vão ficar com ambição, vão querer pegar para eles e eles vão vir, e eu não vou impedir, porque o erro foi seu, né? Então aqui, toma cuidado, Deus, ele, ele alerta, né? Ele te prepara, mas toda vez que a gente erra, a gente sofre a consequência. O Ezequias errou, então ele vai sofrer uma consequência aqui do pecado dele, tá bom? Ele abriu todo o seu coração. Lembra do Sansão? Quando ele abriu todo o seu coração para Dalila, ela levou a informação para os inimigos e furaram os olhos do Sansão e levaram ele cativo. Né? Começou a acontecer muita coisa ruim com ele. Então, cuidado para quem você abre o seu coração. Amém? Toma cuidado, não frequenta casa de amigos por muito tempo, não permita que eles venham muito tempo na tua casa também, que conforme vai aumentando a intimidade, eles podem usar tudo que eles aprenderam lá contra você. Já vi vários casos de pessoas que houve traição, porque por muita conversa, um falar, que meu marido é isso, que minha esposa é aquilo, e os amigos ficam falando essas brincadeiras, eles vão usar isso contra você. No momento que ele estiver sozinho com a sua esposa, ou que ela estiver sozinha com o seu esposo, elas vão falar assim: olha, eu sei que a sua esposa faz isso com você, você não gosta, eu não vou fazer. Eles vão usar essas informações para roubar aquilo que é mais precioso para você, a tua esposa, teu esposo, tá certo? E o inimigo também, das nossas almas, ele também escuta tudo que você fala. Toda murmuração que você fala, ele vai preparar um laço para você, para te pegar. Então, se você reclama da sua parte financeira, ele vai te mandar uma boa proposta financeira, mas que vai te trazer pecado na tua vida. E se você aceitar, você vai se desviar do Senhor. E vem a consequência aqui, igual Ezequias aqui, ele se desviou por uma tentação, por uma oferta fácil, bonita, né? Que parecia algo inocente, parecia que não ia prejudicar. Mas olha só, que terrível. Toda a riqueza dele, que antes deles eles conquistaram, juntaram todos os tesouros, vai ser levada. E também os filhos deles vão ser levados, quer ver? Ainda até que teus filhos, que procedem de ti, e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos na praça do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Isso aqui eu achei estranho, né? Porque ele, quando recebeu a notícia que ele estava morrendo e que ele ia perder a vida dele, ele já orou para o Senhor. Mas quando ele ficou sabendo que iam levar tudo dele e que iam levar os filhos dele cativo para ser eunuco na casa do rei da Babilônia, ele não orou, ele não lutou, porque ele sabia, porque ele falou aqui que no tempo dele ele ia ter paz. Então aqui, isso aqui mostra por que o Deus elogia tanto Davi e não falou assim que curou Ezequias por ele, né? Porque ele tem esse traço de caráter aqui, ó. Ele só pensava nele mesmo, ele era meio egoísta, né? Ele sabendo toda a ruína que ia acontecer no futuro, ele não procurou uma vida aqui, pedir perdão para Deus mudar isso daqui. Não tem um verso aqui explicando isso. Pode ser que lá no livro de Crônicas tenha, que eu ainda não estudei, né? Mas aqui por enquanto não tem. Né? Lembra do Davi, quando ele recebeu a notícia que o filho dele com a Betseba ia morrer? Ele já foi jejuar, já rasgou suas vestes, ficou orando lá um tempão lá. Deus recolheu a criança porque era fruto de um pecado, né? E ele tinha que fazer justiça. Só que o Davi lutou, orou de todas as formas para que aquilo pudesse ser revertido, né? Então essa é a diferença entre o Davi e o Ezequias, que o Davi não desiste. O Davi, ele fez de tudo pelos amigos dele, pelos soldados dele. Ele pensava mais nos outros do que nele mesmo, né? Muitas vezes ele e o Joabe lá, eles discutiam porque o Davi, ele amava mais o inimigo do que ele mesmo, né? Então, essa é a diferença do Ezequias e do Davi, ao meu ver aqui, né? Lendo o texto, por interpretação do texto, tá? Ora, o mais dos sucessos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o arqueoduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Então este é o capítulo de hoje. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Muita lição importante, é um capítulo pequeno, mas que muita lição importante, né? Não abrir seu coração para qualquer um, só revele seus segredos para o seu Deus em oração, né? No esconderijo do Altíssimo, no secreto, Santo Deus, e ele vai te ajudar, né? E
também na necessidade, na adversidade, ore ao Senhor, busque ao Senhor e Ele é poderoso para responder sua oração e te trazer o benefício e os milagres, amém? Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. Orem mesmo, tá? Porque não é fácil gravar esses vídeos aqui, tá bom? Eu não peço inscritos, vocês veem que eu não fico pedindo inscrito. Não tenho intenção nenhuma de fazer sucesso, essas coisas. Faço isso, um devocional pro meu Deus, para mim estudar a palavra, entender melhor e compartilhar a palavra com vocês, né? Então orem por mim mesmo, porque é impressionante como o mundo espiritual funciona, né? Várias vezes eu tento gravar vídeo aqui, sempre acontece alguma coisa difícil para mim não conseguir gravar, e é uma luta, eu tenho que orar muito, eu tenho que estudar muito para poder conseguir gravar esses vídeos e mandar para vocês, tá? Então eu agradeço, eu só estou gravando esses vídeos até aqui, eu creio que é pela misericórdia de Deus que Ele está gostando dessa dedicação que eu tenho para com a palavra dEle e também pelas orações de vocês, amém? Deus abençoe todos, em nome de Senhor Jesus, que vive e reina para sempre, amém.